Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Semana da Dislexia. Nós faremos lives non-stop, a live sobre a conscientização da dislexia no Brasil e no mundo. Nossa, eu tô tão contente que a Inês está aqui também, porque... Então, eu tava com saudade, gente. Eu Né? tava com Eu saudade. fiquei sabendo de vocês, estava desesperada aqui se ia dar certo entrar, porque Instagram para mim é sempre uma surpresa, fica aquele frisson, vai dar certo, não vai? Você viu que você teve que mandar 2 vezes o convite, eu queria fazer pelo computador, mas eu ainda não sei, mas um dia eu vou acertar. Ah, legal. Inês, eu vou deixar... Mônica, vamos continuar fazendo assim? Eu deixo você fazendo as perguntas e Tá, aí qualquer coisa, se precisar na parte técnica, eu vou intervindo, ou se alguém perguntar alguma coisa, eu paro. Falo, alguém perguntou, falou, tal. tá bom. Então tá. Então, vamos apresentar a Inês, né? A Inês é psicóloga, neuropsicóloga, não é mestranda. Ela fez mestrado, gente, eu não sei como é que é o nome. Em Mestre, psicologia. Mestre. Mestre, demorou só um pouquinho. Mestre em Psicologia da Saúde, ela faz parte da equipe da BD há 23 anos e do SEDA desde a sua fundação. Que prazer enorme te ter aqui, sempre é um prazer enorme estar com você. Muito obrigada, muito obrigada. Então, vamos fazer a primeira pergunta. Qual tem sido o ok. papel da ABD na conscientização sobre a dislexia ao longo dos anos no Brasil? Então, a ABD nasceu da necessidade dessa conscientização, né, para levar informações. Começou com um pai que tinha um filho que tinha muitas dificuldades na escola e no Brasil não tinha informações, né, que foi o Dr. Jacó. Então, ele foi até a Inglaterra para obter o diagnóstico do filho e depois ele sentiu necessidade de passar a informação para o resto do Brasil, porque aqui a gente não tinha. Isso lá em 1983. E de lá para cá, nosso primeiro objetivo sempre foi levar informações, né? Tanto para os profissionais de saúde, educação, quanto para as famílias e até para o próprio disléxico, porque como vocês estavam ouvindo aí, a professora falando, que muitos não sabem que são disléxicos, né? E estão sofrendo e não sabem pedir ajuda até, porque não sabem o que tem. Então, a gente se empenhou, a ABD se empenhou durante todos esses anos em levar informações, não só levar informação como o que como lidar com isso, mas também formando profissionais para que saibam onde diagnosticar, para que saibam intervir junto ao transtorno. Então, profissionais da saúde e educação em geral, nós temos cursos intensivos, cursos online, os congressos, os simpósios, para levar essa informação e nos cursos especificamente para treinar essas pessoas, para diagnosticar e para tratar, vamos chamar assim de tratamento, né? Mas para intervir junto aos disléxicos para que eles tenham o melhor desempenho possível, porque eles são capazes, são inteligentes, mas o sistema que nós temos de ensinar e de avaliar não favorece essas pessoas. Inês, quais são os mitos mais comuns sobre a dislexia que ainda precisam ser desconstruídos na nossa sociedade brasileira? Eu tenho a impressão que os mitos sobrevivem, né? É uma coisa complicada, porque a gente está sempre aqui levando informação, mas sempre chega alguém com alguma informação errada sobre a dislexia. A mais importante que eu considero é de que há um mito de que eles não são inteligentes, por isso que eles não aprendem. E na nossa prática diária, nós vemos que eles têm inteligência normal, aliás, a própria definição pede que se observe isso, né? Se avalie a inteligência desses indivíduos, e eles têm inteligência dentro da média no mínimo. Nós temos visto muitos disléxicos com inteligência acima da média, na faixa superior, muito superior, e até com altas habilidades, que parece assim ser incongruente, mas na verdade nós temos observado alguns que têm altas habilidades, mas têm dificuldades com leitura e escrita. Então esse é um mito que ainda persiste, né, de que eles não são inteligentes e não são capazes. Um outro que eu sempre ouço
E às vezes vem de profissionais da saúde a informação de que ele nunca vai aprender a ler. Ah, ele tem dislexia, ele nunca vai aprender a ler. E isso é um mito, assim, horroroso, né? Porque a gente vê, sabe, eu tenho na família 4 gerações de pessoas com dislexia, né? A minha sogra, o meu marido, o meu filho, o meu neto agora, todos diagnosticados, né? Que têm dislexia e aprenderam a ler. E isso a gente observa, não são os meus filhos ou os meus parentes que são especiais. Essa é uma regra. Eles aprendem, sim, a ler, a escrever, a compreender os seus textos. Eles levam mais tempo para isso, porque a forma de ensino não favorece a forma como eles aprendem. Então, eles precisam de acompanhamento especializado durante algum tempo, que não é pouco tempo, geralmente são anos de intervenção, ou com fono, ou com psicopedagoga. Muitas vezes precisam de intervenção com uma psicóloga, porque tem a baixa autoestima já instalada, não é? Porque começam a acreditar que não são capazes mesmo, porque ouvem muito isso durante a vida toda, e aí fica muito difícil para eles enfrentarem e vão para a psicóloga. Então, eles são capazes, sim, de ler e escrever, eles levam mais tempo para alcançar isso, mas eles alcançam. Eles sempre vão ter uma dificuldade maior para compreender um texto, não por incapacidade, mas porque a leitura não é boa. E como é que a gente faz a compreensão? Através da leitura. Se a gente não faz uma leitura fluida, se a gente não faz os espaçamentos adequados, as paradas adequadas, se eu adivinho uma palavra no meio do texto, se eu, de repente, troco uma palavra no meio do texto, o texto não faz sentido. E aí o que acontece? Eu não compreendo, aí eu tenho que voltar e ler novamente. E isso é o que cansa na atividade de leitura para a pessoa com dislexia. Ele tem sempre que estar voltando ao texto para compreender, porque ele fez alguns desses erros no meio da leitura. Mas eles conseguem ler, eles conseguem aprender estratégias, para isso que tem intervenção, para ensinar a eles estratégias para que eles leiam melhor, para que eles compreendam mais rapidamente, para que eles leiam mais rapidamente. Mas esse processo é lento, mas eles conseguem. E nesse meio tempo, eles estão ainda com uma dificuldade na leitura, nos primeiros anos escolares, eles não precisam ficar retidos, eles não precisam repetir de ano, porque tem outras formas da gente saber se eles estão conseguindo aprender ou não. Não é a escrita a única forma. É isso que nós precisamos entender. Para que serve a prova? Não é para punir o aluno. É para entender se ele compreendeu aquele conteúdo ou se não. E se ele não compreendeu, é para eu saber o que eu preciso, como professora, mudar para conseguir com que ele aprenda aquilo que eu estou ensinando. E muitas vezes é usado de uma forma assim, de punição, né? Então, eu vou fazer uma prova muito difícil, eu vou fazer uma prova com muito texto, eu vou fazer uma prova de coisas que, de repente, eu nem ensinei, que eu já vi isso, mas eu não vi isso ainda, né? A professora não ensinou isso ainda e ela já colocou na prova. Então, eles conseguem aprender a ler, a escrever, tem um processo mais lento, mas chegam lá e são capazes de exercer qualquer tipo de função, de fazer qualquer tipo de faculdade, qualquer tipo de curso, porque eles são inteligentes. E eles já aprendem desde pequeno a se virar, né? Como eles não são bem compreendidos, eles vão se virando, vão encontrando outros caminhos, vão fazendo outras formas e vão chegando lá. Outra coisa que eu tenho observado muitas vezes, as pessoas falarem que a pessoa com dislexia não pode dirigir. Porque muitas vezes eles confundem direita com esquerda, não é? Eles não têm isso internalizado de fato. E nós chegamos, eu e uma antiga presidente da ABD, numa das anteriores, nós chegamos a ir no DENATRAN, no Departamento Nacional de Trânsito em Brasília, porque eles queriam entender se eles eram capazes de dirigir ou não. E a gente fez lá uma apresentação para eles. E o que nós explicamos? Eles são capazes de entender o código, né? Então, se eles estão dirigindo, o farol está vermelho, eles sabem que é para parar. Se o farol está verde, é para continuar. Se está amarelo, é para aguardar. Eles sabem ler placas, porque as placas são, de fato, mais sintéticas também, né? Elas têm informações mais rápidas, não é?
e assim, direções. Tem a placa à direita, tem a placa à esquerda, são sinais. Os sinais eles entendem com facilidade. Agora, se tiver uma placa explicativa lá, o que acontece naquela cidade, quem é o fundador, sei lá, ele vai ter que parar para ler. Ele para no acostamento e lê, se for de interesse. Mas as placas, de modo geral, eles compreendem, eles conseguem dirigir o menor problema em relação a isso. Eu só faço uma observação, que às vezes acaba sendo engraçada, é para quem está ao lado de alguém que tem dislexia, e essa pessoa que tem dislexia está dirigindo. Então, quando você vai orientar essa pessoa e disser, você entra à direita, é melhor você fazer assim, faça o sinal. Porque às vezes o que ele demora é para fazer a associação, o que é direita mesmo. Ah, é a mão que eu escrevo, ou é a mão que eu uso o anel. Então, eles levam um certo tempinho para isso. Então, o que pode acontecer é ele passar da entrada, se você fizer o comando por texto, né? Então, entra direita, a não ser que você faça com uma maior antecedência, não fala em cima da hora. É só essa observação que eu faço. Agora, se a gente fizer sinais, eles de imediato compreendem e chegam onde tem que chegar. Inclusive, eles são bons até para guardar caminhos. Eles visualmente vão fazendo referências. Ah, eu tenho que entrar ali perto daquela loja de sapatos, eu tenho que fazer aquele contorno lá perto daquele supermercado. Então, eles lembram o caminho todo por referências. Se você perguntar quais foram as ruas, pode ser que ele não se lembre. Mas ele vai falar, eu passei um supermercado, eu passei uma loja assim, eu passei um posto de gasolina, eu passei um restaurante. Então, eles guardam essas referências e fazem uma espécie de mapa mental. E aí eles conseguem chegar aonde tem que chegar tranquilamente. Então, eles são plenamente capazes de dirigir. A única questão que a gente sempre pede é na prova escrita. Não que eles não saibam ler, acabamos de dizer, né? Eles sabem ler. Mas eles são mais lentos. E, às vezes, eles caem em pegadinhas de palavras parecidas, né? E aí acabam, de repente, errando na resposta porque caíram naquela pegadinha. Então, por isso é que nós solicitamos que haja um ledor na prova escrita para tirar a CNH. Tá? Então, é essa questão, sempre relacionada à questão de leitura. Então, eles sabem o que é para ser feito, eles conhecem a legislação, mas na hora de fazer a prova, se alguém ler para eles, vai facilitar bastante e vai ser muito mais rápida a resposta. O que mais? Deixa eu pensar. Inês, eles também... Diga. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Enquanto você estava falando, eu vi a carinha da Mônica assim, né? Passou por tudo isso. Tudo isso. Ai, Deus. Não, e depois eu quero falar um negócio também. Fala. Pode falar. O mais interessante é o fato da mão, né? Que a Inês explicou bem. Legal você ter explicado, porque é uma coisa que eu faço aqui e meu marido... Aí eu falo assim, vira à esquerda. Aí ele olha para mim e fala, não adianta você fazer assim com a mão, porque você tá virando à direita. Aí o que eu falei? Ele esquerda. Eu falei, não, eu queria dizer direita. Com a mão. Para mim funciona a mão. Então você foi bem no ponto preciso. E tem uma outra questão, deixa eu até falar se não esqueço. Eu falei que meu marido é disléxico, né? Então ele faz um processamento de informação diferente, ele faz uma adequação das informações que muitas vezes para a gente fica confusa. E aí eu estava dirigindo e ele fazendo o comando. E aí ele falava assim para mim, entra à direita. Eu entrei à direita. Esse lado. Aí ele falou assim, não, à direita. Eu falei, eu entrei à direita. Ele falou, não, a sua direita. Eu falei, essa é a minha direita. Mas você é canhota. Então, a direita para ele era a mão que eu escrevia, entendeu? Veja o raciocínio, como eles fazem diferente. Então, aquilo tinha lógica para ele. Direita é a mão que se escreve. É isso que ele aprendeu na escola, não é? Direita é a mão que se escreve. Só que eu sou canhota. Então, a minha mão esquerda é a minha direita. Então, veja como às vezes parece que eles não compreenderam, mas eles fizeram uma outra associação, porque eles sempre precisam de associação, não é? E acaba sendo divertido. É isso que às vezes eu gosto de falar, principalmente para as crianças. Riam quando as pessoas estão rindo, porque de repente foi engraçado. Isso acaba sendo uma vantagem sua.
Você tem um quê melhor de bom humor e tudo mais. Não precisa ficar chateado, não precisa ficar ofendido com, de repente, se a pessoa dá risada de alguma coisa que você fez ou falou. Porque foi engraçado para a maioria. Para você, pode ficar um pouco uma tristezinha porque você errou. Mas você divertiu as pessoas, não é ofensivo, não é bullying. É diferente de bullying. Bullying é quando você persegue uma pessoa por uma característica dela ou por qualquer questão, porque são maldosos de fato, né? Os que perseguem. Mas eles acabam sendo divertidos nesse sentido. E para mim foi um atributo que me atraiu quando eu conheci meu marido, dele ser divertido, dele fazer essas coisas estranhas, entendeu? Que para mim era divertido. Era uma coisa diferente, né? Eu não via isso nas outras pessoas, né? Ele foi a primeira pessoa com dislexia que eu conheci, pelo menos que eu tive contato. Porque na faculdade a gente não recebe informações, pelo menos na faculdade de psicologia, no meu tempo, né? Eu sou formada de 1980, e no meu tempo falavam, é uma pessoa que troca letras e é só isso. Vocês não vão ver em consultório uma pessoa com dislexia, porque não tem nada a ver com vocês. Aí a gente vai descobrir que tem muito a ver, não é? Porque eles acabam desenvolvendo uma baixa autoestima, eles acabam desenvolvendo ansiedade, depressão, uma porção de coisa que acaba no consultório de um psicólogo, né? Então, espero que as universidades hoje estejam orientando melhor em relação aos transtornos de aprendizagem, né? E aí entra mais um mito, essa questão da troca de letras. Nem todos os disléxicos trocam letras. Pode ser que nessa parte eles tenham um melhor desenvolvimento, o ensino foi melhor na época da alfabetização, então eles não trocam tantas letras, raramente. Por exemplo, meu filho troca poucas letras. Ele não fez fono, ele fez acompanhamento com psicopedagoga. E já na adolescência. Então, o mito é que eles só trocam letras. Trocar letras é um dos sintomas. E nem todos apresentam. Então, a avaliação tem que ser multidisciplinar, ela tem que ser voltada não só para as dificuldades, mas para as habilidades também da pessoa com dislexia, para que a gente consiga ter uma visão do funcionamento daquele indivíduo e poder orientar, não só a escola, como a família, como até o próprio disléxico, como a gente já tinha falado. Verdade. Lembrei de mais uma coisa. Fala. Não, fala. Não, pode falar. Vou me intercalar, só eu falo, eu sou demais, eu falo demais. Eu ia te falar da parte de dirigir, né? Que você falou, muitas vezes a gente tem um mapa na cabeça. Eu fui com uma amiga para o centro e eu vou para o centro, eu gosto de centro de cidade, mas assim, eu não vou tanto, né? Ela trabalha no centro, então ela tá todo dia lá. Aí eu falei, vamos numa loja tal? Ela, vamos. Aí quando chegou no centro, eu falei, é aqui. Eu fui andando com ela, ela falou, menina, como é que você sabe esse centro todo? Eu falei, não sei, tá na minha cabeça. Sabe Google Earth? Quando aquele carrinho vai passando e ele filma, eu falei, cara, minha cabeça é igual, eu vou filmando. Aí depois é só eu voltar e olhar, então tá, depois daquela loja tal, tem a loja tal. Ela falou, gente, eu trabalho aqui e eu não sei onde estão essas coisas. Depois o centro tá todo aqui na minha cabeça. Imagem, né? Toda imagem. Sim, realmente, nome de rua nenhuma. Mônica, qual é a rua que tá a loja tal? Não sei. Chega lá, chego. Agora. Eu vou direitinho. E é legal que o Waze agora tem informação por nome de locais, né? Então, eu quero chegar na escola XYZ, que fica no bairro tal. Você colocando essas informações, ele te dá também. Você não precisa lembrar o nome da rua, né? Você consegue chegar lá. É muito legal. Verdade. Não precisa mais do endereço, né? É só o nome do lugar, né? Do lugar e chega. Verdade. E tem uma outra questão que muitas pessoas falam, que os disléxicos são muito lentos. Eles são lentos para ler e escrever. Mas no resto, eles têm uma percepção adequada, são até às vezes mais ágeis que a gente. Então, na percepção visual, como você estava falando, de você guardar um roteiro mentalmente, visualmente, é isso. O que você puder trazer de imagem para eles vai ser excelente, porque eles vão gravar, vão memorizar, vão resgatar quando precisar de uma forma muito eficiente.
Verdade. É verdade. Ó, E a Cris, a a Cris Cris, você vai escreveu, ler? Não. Aham. ela escreveu aqui, ó, Cris, ó, outro mito, disléxicos em tratamento diminuem os erros e estão curados. É Não. verdade. Primeiro, não Mito. tem cura porque não é uma doença, né? Eles reduzem os erros, de fato. Então, muitas vezes, quando eles chegam lá no ensino superior, muitas pessoas dizem, você não tem mais dislexia. Mas não é bem assim. Eles aprenderam estratégias para superar essas dificuldades, mas o que a gente tem que lembrar, que no momento de tensão, no momento de ansiedade, no momento com medo, eles voltam àquele funcionamento não tão regular, vamos dizer assim, não tão parecidos como o funcionamento das outras pessoas. É por isso que a gente sempre pede, mesmo na vida adulta, quando eles forem fazer provas, que eles tenham mais tempo para realizar, que eles tenham um ledor, que eles façam numa sala separada, porque isso volta a ser como eles eram, né? Um momento de ansiedade, que é mais do que um concurso público, do que um vestibular, né? É uma ansiedade muito grande, é um medo muito grande. Então, eles têm uma tendência a ter mais erros. Mas, se eles tiverem mais tempo, se eles tiverem um ambiente tranquilo, se eles tiverem um ledor, eles funcionam no potencial que eles realmente têm. É verdade. Ó, a Cris Que, escreveu aqui, ó. Você não tem cara de disléxico. Essa é a ah, pior afirmação. também Pois acho, é. Cris. Disléxico não tem cara, gente. É a cara de todo mundo. Eles estão em todos os lugares, eles estão em todas as profissões, eles estão nos lugares mais inesperados pelos outros, que para eles é normal. Eles podem ser médicos, eles podem ser astronautas, eles podem ser pilotos de Fórmula 1, eles podem ser presidente da República. Nós temos os disléxicos em todas as áreas. Então não tem cara, né? Eles às vezes têm um desempenho que faz a gente desconfiar. Então, se você pega ele lendo em voz alta, você vai falar, opa, tem algumas falhazinhas aí, né? Ou às vezes eles não compreendem o que você falou, ou porque não tiveram atenção naquilo que você falou, ou porque você falou de uma forma que não fez sentido para ele, não é uma questão de capacidade. É uma questão de transmissão de informação, que eles fazem de uma forma diferente, mas a carinha, geralmente eles são bonitinhos, eles são. Eu acho, eu falo assim, o primeiro fator assim, que chama atenção é que eles são bonitinhos, eles são cativantes, porque eles aprendem outras formas de te agradar, não é? Principalmente em relação à professora. Eles não conseguem tirar nota 10 em tudo, então eles são aqueles que ajudam a professora, carregam material, que tomam conta da classe quando ela precisa sair. Eles arrumam outras formas de se apresentar como pessoas eficientes que são, né? Então, Verdade. é por É aí. verdade. Ai, Deixa eu aproveitar e trazer uma informação interessante. Eu fui renovar minha CNH e quando eu cheguei no Detran aqui do Amazonas, tinha uma placa grande escrita assim: se você tem algum desses transtornos, e aí tinha uma lista, dentre eles a dislexia, por favor, se encaminhar ao setor tal para pedir os seus direitos. Eu Que achei legal! Nem sensacional. precisou você pedir, eles ofereceram, não é? Um bárbaro. Muito bom, Eu muito bom. achei Adorei. maravilhoso. Aí eu queria fazer um vídeo na frente da placa, né? Mas não me deixaram. Rapidinho me tiraram. Não, não, você tem que entrar, vai, vai. Aí eu consegui uma Ai, que foto. legal. Eu postei nos meus stories a foto. Eu não sei se está no feed, mas eu postei. Então, assim, olha, todo mundo, Amazonas, né? O Detran do Amazonas. Está lá, o seu direito está lá. É só pedir, é só ir lá no setor, né, X e dizer que você Perfeito. é disléxico, né? Levar o seu diagnóstico, que eles estão fazendo adaptações. Muito legal, nossa, eu fiquei agora encantada. E Né? Amazonas, né, que você acha que é um estado mais distante, que não tem Pois é. informação. Nós temos em São Paulo muita dificuldade, às vezes, de conseguir isso, porque eles já não dão tanta atenção ao indivíduo como, né, como ele é. Eles estão lá meio que uma maquininha fazendo as coisas, né? Uhum. Então, esse que vai pedir alguma coisa um pouco diferente, dá trabalho. Mas não é assim. É uma coisa muito simples de resolver. Não é uma coisa que você vai precisar de uma pessoa especializada, de um professor, de material. Nada disso. Alguém lendo a pergunta para ele. Tranquilo. E ele que dá a resposta.
Verdade. E Muito bom, adorei. como é possível, né? Tá vendo como é possível? Temos um bom Sim. exemplo, né? Se você tiver essa foto, manda para mim, por favor, porque eu vou Sim. pedir para a BD publicar, porque assim Tá. estimula os outros a terem a mesma iniciativa, que eu acho muito legal, que muitas vezes funciona assim, né? Você vê os outros fazendo, eu vou fazer também. Sim. É verdade, vou te mandar, pode deixar. Te mando sim. Legal. Então, vamos para a próxima Mônica, pergunta? Oi, sim. antes de passar para a pergunta, tem uma pergunta de uma mãe. Posso fazer? Ah, ok, sim. Então vamos lá. Ó, a Renata Lembo, que inclusive é minha aluninha, ela pergunta assim: o que fazer quando a escola não cumpre as orientações da fonoaudióloga e da psicopedagoga e descontam pontos de ortografia? Ai, gente, é complicado. A primeira coisa a ser feita é levar informação, né? Então, eu sempre parto desse princípio de que o melhor é a gente conversar, o melhor é a gente fazer com que eles entendam a necessidade. Então, eles têm que mostrar para essa escola que não é porque ele quer, não é porque ele não treinou, não é porque ele está de má vontade. Ele tem alterações no processamento da informação, processamento auditivo, processamento visual, e ele leva mais tempo para automatizar a escrita dessas palavras, e por isso eles ocasionalmente erram. E o que é pior, né, para o disléxico é que não é constante. Às vezes eles acertam, às vezes eles erram, e aí eles são interpretados como preguiçosos. Tá vendo? Aqui ele escreveu certo. Tá vendo? Ele não quis fazer, ele está me afrontando. Então, levar conhecimento. Por que que ele está cometendo esse erro? Então, propor uma reunião, levar a fono junto, a psicopedagoga junto, para que todos compreendam o que de fato acontece com ele. E a última coisa a fazer, a penúltima, mudar de escola. E a última, de fato, é buscar os direitos na lei. Então, é acionar um advogado que vá visitar a escola e apresentar as necessidades e a obrigação dessa escola, que é não descontar os pontos, porque ele está em treinamento e esse treinamento leva tempo, e o que você está buscando é saber se ele conhece o conteúdo. Se ele conhece o conteúdo, ok. Mas precisa sim sinalizar. Olha, ainda tem um erro aqui. Então, você assinala, né? Grifa, informa ele, olha, aqui ainda você está errando, você vai precisar voltar a trabalhar isso com a tua fono. Aqui você ainda errou, sua psicopedagoga precisa treinar mais. Então, esse trabalho conjunto é que faz o progresso de fato do aluno. Então, assinalar, informar e levar, de repente, para os profissionais o tipo de erro para que eles voltem a trabalhar ou continuem trabalhando ou modifiquem a estratégia de trabalho, para que ele cometa menos erros. Mas isso vai acontecer mesmo na vida adulta, ainda acontece de haver trocas e erros dessa forma. Sim. A mãe escreveu aqui, a Renata escreveu, dizem que se não descontarem, ele não irá aprender. Nossa, Ele muito está em gritante. processo, né? Ele está em processo, ele vai aprender, ele leva mais tempo. Tem uma máxima aí que diz que para a gente automatizar qualquer atividade, a gente precisa de 10 mil horas de treinamento daquela atividade. Então, você imagina quanto ele não tem que treinar para cada erro que ele tem incorporado lá, para cada troca que ele faz, para cada som que ele não entendeu, entendeu? É muito treino, é cansativo, entendeu? Então, ficar trocando de escola muitas vezes não resolve, que eu vi que a Renata já colocou aqui, que já trocou 4 vezes, não é? Então, é investir na informação, eu acho que é o que vale mais a pena. É tocar no coração dessa pessoa, é levar informações de como aquela criança é boa, como ela é legal, como ela gosta da escola, como ela gosta da professora, como ela gosta de aprender, mas que ela não dá conta neste momento de fazer tudo da forma como a escola quer. E tem outras formas dela fazer. Então, faça uma prova oral, peça para que ele explique oralmente, que de repente ele vai conseguir explicar melhor e não vai ter tantos erros. Então, é difícil, eu sei. Eu já tive que trocar meu filho também. Em outubro, eu troquei meu filho de escola, quando ele estava numa fase muito difícil. Mas aí eu achei uma escola que foi muito acolhedora, em que ele se sentiu bem.
Hoje meu filho tem 37 anos e de vez em quando ele está em férias do trabalho, ele fala, eu vou visitar a minha tia lá da escola tal, que ele ainda tem muito amor por aquela escola, pelas professoras que tiveram muita atenção para com ele. Para você ter uma noção, essas professoras foram na formatura da faculdade dele, porque foi um investimento que elas fizeram e que elas viram o resultado. Esse meu filho dizia para mim que ia fazer somente até o 9º ano, que ele não ia fazer nem ensino médio. Tão cansado que ele estava da escola. E quando ele entrou para essa escola, que ele foi acolhido, ele topou fazer o ensino médio, ele topou fazer uma faculdade, ele fez um curso à parte de um outro assunto que ele tinha interesse. Então, a escola é fundamental, a escola tem que entender isso o quanto antes. Eu ouvi uma coisa ontem, se eu não me engano, foi o Jaime Zorzi que disse que a escola não gosta muito das pessoas com dislexia, porque as escolas escancaram a deficiência, os disléxicos escancaram as deficiências da escola. Elas escancaram que eles não estão sabendo ensinar. Por isso é que ele vai tão mal. Então, por isso que elas não gostam, porque eles pedem mudança, eles querem coisas diferentes, eles são aptos a aprender de outras formas, e a escola está amarrada num processo que não facilita essa aprendizagem. Então, por isso que muitas vezes eles rechaçam as pessoas com dislexia, porque eles não querem mudar, só isso. É verdade, Inês. E uma grande diferença é quando esse professor faz um curso, né, explicando, olha, o que é a dislexia, o que são as adaptações, como é que funciona o cérebro desse aluno, por que ele erra tanto. Né? Quando o professor tem essas informações, até o olhar do professor é diferente. Sim, eu vejo aqui na Itália, é totalmente diferente uma prova de um aluno que não tem dislexia e daquele que tem dislexia, porque as provas são iguais, mas a correção é diferente. Então, ela vê quando ele trocou o sinal, ela vê que foi o porquê ele faz essas trocas sempre, né? Uma expressão, ele vai trocando os sinais, ele vai errando, chega no final, tá errado. Aí ela chama ele e fala assim, me fala de novo essa expressão aqui, faz na lousa. Aí ele faz na lousa e chega na expressão certa, chega no resultado certo. Ou senão ela dá o resultado, fala, ó, chega com essa expressão, o resultado é esse. Você vai chegar nesse resultado. Aí ele vai caçando, aí ele vê que errou, aí ele, troquei o sinal, peraí. Ele mesmo. Então, quando o professor tem essa informação, muda tudo, né? Você acaba caindo nessa, né, coisa de trocar de escola. Eu também já troquei várias vezes de escola. Eu troquei mais de 10 vezes de escola quando era pequena. Lembro, minha mãe me trocava de escola, me trocava. Então, assim, a informação é fundamental, né? A conscientização. Com certeza. E isso é muito importante para que ele se sinta capaz também, não é? Porque quando você só aponta os erros, ele não vê que esteja progredindo. Então ele fala, não quero mais ir para a escola, não gosto da escola. Muitas vezes eles falam para mim, eu faço um jogo com eles em que eu pergunto assim, se você tivesse uma varinha mágica, não tem nenhum fundo científico, mas é uma forma de eu tirar alguma coisa deles. Se você tivesse uma varinha mágica, o que você faria aparecer para você? Então, eles colocam lá desejos, né? Às vezes é dinheiro, às vezes é uma casa quando eles não têm casa própria, às vezes é um brinquedo, às vezes é um cachorrinho, coisas mil. Às vezes é um lanche, porque eles estão com fome já naquela hora. Agora, aí eu pergunto logo em seguida, se você fizesse desaparecer uma coisa da sua vida, o que você faria desaparecer? Em muitos casos é a escola. Em muitos casos é a escola. Então é o momento da escola repensar a forma como está atuando. É o momento. Sim. Eu imagino, porque eu queria. Nossa, quando eu era pequena, para mim a escola era uma prisão. Eu só era apontado que era errado e ninguém me falava que eu estava fazendo alguma coisa certa, né? Então eu não tinha comemoração de vitória nenhuma. Por que eu ia para a escola? Só para ser apontada? Né? Só para ser apontada. Aí as pequenas vitórias, elas não são comemoradas, né? Então a criança evoluiu, ela errou uma coisa e evoluiu na outra. Ninguém fala para ela, né? Poxa, parabéns, você está melhorando, olha que legal. Não, é só assim, você errou mais uma vez. Isso está errado, vou tirar ponto teu. A criança não vai querer ir. E era para ser um lugar bacana, né?
Eu falo para as crianças, aprender não pode ser sofrimento. Aprender é legal. Toda criança gosta de aprender. Então, quando a criança não está dando conta, porque ela até agora estava aprendendo, não está aprendendo mais, você tem que pensar numa questão biológica mesmo. Ela está doente, ela está com febre, ela está com verme, ela está com alguma coisa. Porque quando a criança está biologicamente adequada, ela quer aprender, ela quer estar junto, ela quer mostrar que sabe. Então, muitos pais às vezes chegam falando assim, ele fica me confrontando, ele sabe isso e fala que não sabe. Eu falo, a coisa que a criança mais quer é elogio. É dizer você foi bem, é ouvir você acertou. Então, por que ela vai fazer isso? Ou esse pai está sendo muito ruim com essa criança, ou é alguma outra coisa que está acontecendo. Então, provavelmente um transtorno de aprendizagem. Vamos pensar, então, já em alguma forma de começar a avaliar e intervir com essa criança. Porque uma criança regular, com inteligência abaixo do esperado, dentro do esperado, acima do esperado, eles gostam de aprender. Isso é a base de uma criança. É estimulante. Eles chegam em casa falando, eu consegui isso, eu consegui aquilo. Então, é estimulante. Mas se você a todo momento fala, você não conseguiu, você não deu conta, você não terminou, você tirou nota 6, eu queria uma nota 9 de você. Nossa, que 6, que legal! Vamos ver o que é que você errou para na próxima ser ainda melhor? Muito bom! Então, isso a gente tem que fazer em casa também, não só na escola, não é? É valorizar aquilo que eles conseguem, elogiar aquilo que eles acertam, é apontar aquilo que eles estão fazendo bem, porque muitas vezes eles falam, não consigo fazer nada, eles começam a internalizar esses fracassos, né? Então, a gente tem que mostrar, não, isso aqui você faz bem, não, isso aqui você deu conta, olha aqui até onde você foi, olha o trabalho que você fez, olha a nota que você tirou na semana passada. Então, isso tudo serve de estímulo e eles vão enfrentando e continuando nessa escola, mesmo que não tão boa, muitas vezes, e eles acabam passando por isso, acabam criando resiliência, eles acabam criando empatia pelos outros que têm dificuldade, e acabam sendo até adultos melhores. Então, às vezes, esses sofrimentos acabam ajudando, mas não precisam passar por isso. Eles não precisam. É isso que a gente tem que parar para pensar. Eu li o livro As 5 Linguagens do Amor para a Criança e ele fala, eu esqueci o nome do autor, ele fala o seguinte, toda criança nasce sedenta de vontade de aprender. Quem acaba com essa sede são os adultos. É verdade, né? Ele falou, toda criança nasce querendo aprender, ela quer muito. Ele falou, basta você olhar um bebê que está olhando tudo e está aprendendo, ele quer aprender a andar, ele quer aprender a comer, ele quer aprender. Aí vem o adulto e acaba com essa vontade de aprender. Não, né? Não, aquele monte de não. É isso mesmo. A gente vai alcançar isso um dia, quem sabe. Com certeza, com certeza. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai ser referência nessa área. Não tenho dúvida. Que bom. Muito bom. Vamos lá. Próxima pergunta, Mônica. Como é que a ABD tem atuado para orientar as escolas e os professores sobre as adaptações pedagógicas que são necessárias? Bom, quando a criança faz uma avaliação lá conosco, o nosso relatório vão constar várias estratégias que devem ser utilizadas com aquela criança. Então, começa com essa avaliação, começa com esse relatório. Mas, independente disso, como eu já havia dito, a gente faz cursos, né, para treinar esses professores, para levar essas informações. A ABD tem 2 livros falando a respeito disso, que fica à disposição. Ela tem cursos online, a gente faz reunião com a escola quando os pais pedem e quando a escola aceita, porque tem essa questão. Muitas vezes o pai pede, a gente autoriza, agendar, a gente faz online, que é para invadir o mínimo possível a escola, os horários deles, a gente combina um horário, faz uma reunião online para explicar o caso daquele aluno em especial, mas muitas vezes a escola não quer, não autoriza o agendamento dessa conversa. E já tive escola que aceitou, mas não aceitou que o pai participasse da reunião, que fosse só entre a BD e a escola.
para diminuir o máximo a intervenção desse pai e também para poder dizer, ela não falou isso, ela não me orientou assim, né? Porque se não está presente, né, não tem testemunha, né? Então a gente tem um grande problema nisso, mas a gente continua insistindo. A gente propõe reuniões online, não só em relação àquele aluno especificamente, mas a gente propõe cursos online, aqueles HTP que eles chamam, né, que é aquele período de planejamento dos professores, que a gente entre com alguma informação. Então, a gente está sempre à disposição. Só que a gente só pode entrar se a porta estiver aberta. Essa que é a nossa maior dificuldade ainda. E além das questões de orientação pedagógica para a escola especificamente, a gente tem feito orientação para as empresas, que eu acho que é muito legal. Eu estou muito entusiasmada em relação a isso, porque algumas empresas já perceberam que esses funcionários são especiais, que eles têm algumas habilidades, mas algumas dificuldades também. Então, eles querem entender como isso funciona, como é que eles funcionam melhor, o que eles poderiam fazer para facilitar esse funcionamento mais amplo desse funcionário. Então, a gente tem feito palestra também nas empresas para levar informação, para levar orientação de pequenas mudanças que esses funcionários precisariam para ter um desempenho ainda melhor. Então, a ABD vai muito nesse sentido, de cursos intensivos, ou online, ou reuniões, ou orientações escritas. No nosso site tem orientações para os professores, quem quiser, que é o www.dislexia.org.br. Tem lá orientações para crianças, para adultos, para alunos já adultos no ensino superior. Então, a nossa preocupação é disseminar e levar informação, o máximo que a gente conseguir. Perfeito. Inclusive, acabou o congresso ontem, né? O congresso da ABD foi maravilhoso. Eu sei que tem um prolongamento para quem quiser, quem perdeu, pode ainda dá tempo. Pode entrar pelo site mesmo, que tem lá um link para você comprar esse acesso, que é mais gostoso ainda, porque você vai ver gravado, e aí vai parar, anotar, voltar, se você não entendeu alguma coisa. Tem profissionais que vieram dos Estados Unidos, tem um indiano que está radicado nos Estados Unidos, na italiana, a doutora Giovanna. Tem o pessoal da Disfam, que é da Espanha, falando, que eu achei muito legal também a forma como eles lidam lá. Então, traz informações do resto do mundo. Então, a gente não vai poder dizer que isso é uma questão do Brasil, da falta de ensino, que é a principal desculpa que eles trazem para a gente, é que é uma falha do ensino. E nós apresentamos uma pesquisa muito rapidinha no começo do congresso, que uma estagiária nossa que é disléxica está fazendo, em que a maioria das escolas que a gente encontrou, as pessoas com dislexia, são escolas particulares. Então, não é uma falha de ensino. É uma dificuldade, é uma diferença de processamento de informação, é uma coisa biológica. Então, uma coisa que eu me preocupo muito nas minhas aulas em apresentar é o funcionamento do cérebro, o que é que está mudado lá dentro, por que que ele comete esses erros, por que que eu peço mais tempo, por que que ele troca letras. Então, a gente vai sempre fazendo uma associação com as alterações neurobiológicas e funcionais, para que eles entendam. Então, por exemplo, a pessoa que é cega, ela não consegue ler porque ela não enxerga. É uma relação básica, lógica. E a pessoa com dislexia tem dificuldade para ler porque ela tem uma lentificação nesse processamento. Ela tem células fora do lugar que não facilitam a comunicação entre elas, que levam um maior tempo para fazer esse processamento e fazer essa interpretação. Ela tem questões de atenção, ela tem questões de memória. Então, tudo isso vai justificando o porquê daqueles erros. E não tem cirurgia, é uma questão genética, eles nasceram assim. Eu sempre faço uma comparação comigo mesma, porque eu sou canhota, e a professora, no meu tempo, mandou amarrar minha mão, porque ela não queria que eu escrevesse com a mão esquerda, que eu escrevesse com a mão direita. E isso, hoje a gente sabe, você regalou os olhos, né? Hoje a gente sabe que é um absurdo. Então, os disléxicos estão passando por isso, né? Porque eles são desacreditados, eles têm que funcionar como o outro, e não, eles não dão conta de funcionar como o outro. Eles funcionam de uma forma diferente, mas, vírgula,
eles funcionam. É isso que a gente sempre tem que lembrar. Perfeito. E, Inês, quais são as iniciativas da BD, que a BD está desenvolvendo agora, atualmente, para ampliar a conscientização a nível nacional? Então, a gente tem, como eu já falei, os simpósios, os congressos, os cursos, as empresas que a gente está visitando, e uma coisa muito importante, que ela está oferecendo apoio também a outras associações, a outros blogs, a outros, como a gente vai chamar, encontros familiares, ou grupo de mães do Brasil, por exemplo, ou como o grupo de vocês, né, que enfrentam a dislexia com leveza, com graça. Então, a gente apoia esses grupos também para que eles levem informação de uma forma mais tranquila, de uma forma informal. Não são profissionais, muitas vezes são, acabam sendo. Muitos deles vão procurar se formar na área de saúde e educação para ajudar seus filhos, para compreender melhor, não é? Mas muitos não são, são apenas mães, são apenas pais. Então, o grupo como o de vocês, a gente apoia bastante. Tem o grupo Mães do Brasil, onde a gente tem já grupos formados por mães em 13 estados brasileiros. Então, a gente está chegando lá, a gente vai ter no Brasil todo. Então, a gente estimula isso, a gente leva informação, a gente participa de lives, a gente dá informação também onde ler, o que ler, como ler, para que compreendam melhor. E temos até uma representação na Itália, não é? De mães, né, que apoiam outras mães. Então, a gente busca, sim, no passo a passo, no andar da formiga, para que aquilo vá devagar, mas fique consolidado, que não seja um impacto, que não seja uma forma, de repente, de confrontar escolas e pais e leis, mas a gente tem que buscar, sim, as leis, né? A gente vê que o trabalho lá de Mato Grosso está muito importante, eles já têm 8 leis que apoiam e dão atendimento diferenciado para as pessoas com dislexia. A gente tem a lei nacional que só foi assinada pelo presidente, porque as mães foram até Brasília, a BD foi junto, mas ela teve esse apoio de mães de vários estados que foram até Brasília, conversaram com os deputados, mostraram a importância disso. Então, a gente tem aqui cada vez... E quando eu vou dar a devolutiva para alguma família, eu sempre falo, agora vocês são representantes da dislexia naquele núcleo de vocês. Vocês vão ter que carregar a bandeira, vocês vão ter que levar informação para a vovó, que não entende muito bem disso, para a titia, que vive falando que esse menino não vai dar conta, que esse menino não está conseguindo aprender, vai ter que levar informação para a escola. Então, através desses pequenos grupos, a gente vai alcançando uma amplitude maior, um conhecimento maior da população, porque é importante, nós estamos falando aqui de escola muito, de família muito, de empresa muito também, mas a gente tem que levar a conscientização da sociedade, para que eles conheçam, embora eles não tenham na família, mas ele vai ter um colega de trabalho, ele vai ter um colega na faculdade, ela vai ter uma amiga de infância, que tem a dislexia, que ela sempre achou aquela amiga um pouco estranha em algumas situações, que tem algumas atitudes diferentes, que na hora de ler não dá muito certo, que manda mensagem com alguns erros, que às vezes eu não entendo a mensagem que ela manda. Eu tenho que entender essa pessoa, como eu procuro entender aquele que tem o TEA, como eu procuro entender aquele que tem o TDAH, como eu procuro entender aquele que tem ansiedade, depressão e tantos outros transtornos que existem. A sociedade tem que estar preparada para isso, para poder valorizar, para poder entender, para poder ouvir, para poder falar a respeito com essa pessoa. E quando ela vier me dizer, eu tenho dislexia, o que é isso? Você tem ataque? Você baba? Porque muitas vezes eles confundem com outros transtornos, né? Com epilepsia, com outros transtornos, que também a gente tem que buscar entender. Porque quando a gente entende o que acontece com o outro, fica muito mais fácil para eu aceitar, para eu compreender, para eu acolher, para, de repente, quando isso acontecer comigo, com a minha família, eu já chegue com mais tranquilidade para lidar com isso. Então, é importante nós chegarmos também na sociedade, para que eles compreendam e para que eles ajudem até a alcançarmos essas questões de legislação, porque a gente depende muitas vezes de votação, né, de eleição,
Então, o que essas mães fizeram foi isso, foi falar com aqueles deputados que não sabiam nada do que era dislexia e conseguiram fazer com que eles compreendessem a importância de nós termos essa lei e ela foi assinada. E agora precisa ser regulamentada, porque as escolas ainda alegam que não tem toda orientação. Então, tem que fazer isso, mas quem vai fazer? De onde eu vou tirar dinheiro para isso? Como eu vou fazer? Entendeu? Então, essas questões ainda chegam para a gente e é necessário que haja regulamentação dessa lei com passo a passo. Infelizmente, a gente vai precisar fazer isso, embora não precisasse, né? Porque a escola sabe qual é a função dela, é ensinar. E se eu não aprendo, eu tenho que mudar a minha forma de ensinar e não mudar o aluno, ou mandá-lo embora, ou descartá-lo, né? Então, eu tenho que mudar como eu ensino. Isso que nós temos que ainda alcançar. E através da compreensão da sociedade como um todo, a gente alcança isso. Porque eles vão se sensibilizar, eles vão compreender as necessidades do outro também. Perfeito. Como a gente fala, né, Carol? A informação é ouro. Verdade. Sim, sim. Informação E é para ouro. todo mundo, né? É para todo mundo. A informação está aí, a gente tem que fazer com que essas pessoas cheguem lá, que elas compreendam, que elas se interessem por isso, porque esses indivíduos, eles são importantes, eles são necessários. Eu tenho visto, quando a gente vai buscar para montar a aula, né? A gente vai buscar os disléxicos famosos, que a gente sempre tem que mostrar um bom exemplo para que eles se sintam inspirados, né? E a gente vê que eles estão em todos os lugares. Então, a gente tem que aproveitar o potencial dessas pessoas. Eles podem estar em qualquer tipo de função. Então, por que eu vou dispensar esse aluno? O que ele faz bem? Então, eu vou por esse caminho. Eu vou buscar ensinar ele mais visualmente. Eu vou fazer com que ele faça uma apresentação. Vou fazer com que ele me faça uma prova oral. Outras formas de avaliar. Porque ele é inteligente, ele está aprendendo, ele faz caminhos diferentes. Ele esbarra em soluções diferenciadas. Muitas vezes eles trazem solução para uma coisa que eu falo, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. E às vezes é uma coisa muito simples, que você está buscando lá uma solução estratosférica e ele te traz uma coisa simples, uma solução simples, porque ele fez caminhos diferentes para chegar lá. Então, não é só a questão da dislexia. Nós temos que começar a parar e olhar para todos como sendo iguais em termos de condições. Eles têm condições, mas somos todos, de fato, diferentes entre nós. Perfeito. Perfeito. Posso fazer a última pergunta, Carolina? Vai. Que mensagem que você deixaria para as mães, para os professores, para os gestores escolares, sobre a importância de conhecer a dislexia e agir em favor da inclusão? O que eu quero é que todos vocês prestem atenção e entendam que as pessoas com dislexia são especiais, como nós somos também, cada um de nós. Eu não estou dizendo que somente eles são, mas nós todos somos. Que eles têm habilidades também, eles não têm só dificuldades, eles têm habilidades, vamos enxergar essas habilidades. Eles são empenhados, eles são inteligentes, mas a gente tem que oportunizar para que isso aconteça, para que eles mostrem isso. E eles são, acima de tudo, necessários. Todos nós somos necessários nessa sociedade, né? Então vamos tirar o véu dos nossos olhos, vamos olhar para eles como eles precisam ser olhados e compreender aquilo que a gente precisa compreender. Olhar com carinho, oportunizando que eles se expressem, que eles mostrem quem eles realmente são e não que eles busquem esconder aquilo que eles acham que não é tão importante, tá? Então, vamos mostrar, deixar que eles mostrem aquilo que eles conseguem, da forma como que eles conseguem, e vamos aprender com eles. Vamos deixar que eles nos ensinem. Isso é muito importante, tá? Então, não desistam de seus disléxicos ou de si mesmos. Não duvidem das suas capacidades, das suas habilidades. Invistam, insistam e sejam felizes. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Vocês não vão se arrepender. Oh, que linda!
Obrigada, que linda mensagem. Ó, eu gosto de todos da BD, eu amo todos. Mas eu tenho um carinho especial por você e pela Alexandra. As duas são assim, Também, né? As duas são. eu Vocês são também. muito lindos. Não, eu sempre parece que é um abraço, né, Carol? Parece que ele te Sim. abraçado, assim. Ai, é uma delícia conversar com vocês. Eu amo. E assim, eu amo muito os disléxicos, não só porque eu tenho eles dentro de casa, mas porque eu consigo ver esse lado bom deles, entendeu? Eu consigo rir com eles e não deles. Eu consegui aprender muito com eles, porque hoje eu estou na BD, porque hoje eu tenho mestrado em psicologia da saúde, porque eu fui buscar informação para saber entender e lidar com eles. Eu não fiquei sentada tentando corrigi-los. Eu fui buscar formas de entendê-los e fazer com que eles também mostrassem o que eles têm de melhor. Então, assim, meu marido não tinha faculdade quando eu conheci, eu forcei ele a fazer o diagnóstico, forcei não, mas eu estimulei muito para que ele fizesse a universidade, aí ele fez. Com meu filho aconteceu parte por mim, parte por causa dessa escola, né, que acolheu muito bem, que ele ficou animado em dar continuidade nos estudos dele. Então, hoje, escola para ele não é mais um bicho de sete cabeças, ele sabe que ele pode ter dificuldades, mas que ele vai dar conta. Então, eu sou hoje o que sou por causa da dislexia, apesar de eu não ser disléxica. Que bênção. A dislexia, ela transborda, né? Quando você É. tem a informação. Porque trouxe a Inês para um lugar tão especial, falando com milhões de pessoas e conectando. E como a Mônica falou, né? Esse abraço chega até aqui também. E olha como a dislexia é poderosa. Maravilhoso, Inês. Sim, sim. Vocês são maravilhosos. Com Meu certeza, Deus. agradeço muito a vocês também por me chamarem, por me convidarem, pela atenção que tem com a BD, pela parceria e pelo que vocês estão fazendo por vocês e pelos que estão à sua volta, mesmo que à distância, né? À sua volta, mas esses braços disléxicos vão longe, né? Graças a Deus a essa tecnologia a gente consegue chegar bem longe e vocês estão alcançando. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Obrigada a você. Por ter vindo, por ter compartilhado. Eu queria dizer que, pessoal, aqui em cima nessa setinha tem o perfil da Inês. Vocês podem estar seguindo ela lá, tá bom? E qualquer mensagem ou pergunta pode mandar para a gente ou para ela que a gente depois encaminha para a Inês. Obrigada, Perfeito, Inês. estou à disposição. Obrigada, Beijo a todos. Inês. Coraçãozinho. Muito obrigada, foi uma honra. Minha. Obrigada. Tchau. Tchau. Só apertar aqui em cima, Inês, o X. Perfeito. Mônica, que delícia, hein? Nossa, gente. Ai, é sempre um abraço, né? Me sinto abraçada, acolhida. Que informações poderosas, né, Carol? Que conteúdo maravilhoso. Eu até vi que alguém escreveu, estou aprendendo muito. Assim, muita informação poderosa. E Verdade. isso muda o mundo. Essa é a real conscientização, né?